vamos falar hoje de uma coisa que eu acho interessante, é das imagens, mensagens. As pessoas costumam dizer assim que está sozinha, outras não acreditam na espiritualidade, pouco menos nos fenômenos, em comunicação, nas formas de comunicações que são várias, né? Até para aquele adormecido, aquele apagado, mediunicamente falando, está na frente dele, está sacudindo dele, mas ele não percebe, por vários motivos, né? E aquela pessoa que diz que está sozinha, que gostaria de, sei lá, talvez ter um certo tipo de mediunidade para se comunicar, uma vidência, alguma coisa nesse sentido, o universo faz de tudo para se manifestar para aquela pessoa, só que ela tem olhos e não consegue ver, tem ouvido e não consegue ouvir, e às vezes ela está fazendo, né, um certo trabalho e ali aparece uma imagem para ela, ela pensa que né, perturbação óptica, ilusão de óptica. Dependendo da imagem, ela pode achar que é coisa da cabeça dela. Um mais entendido falaria que se tratar de uma pareidolia. Outros, há uma questão mediúnica, se for mais sério, né? Mas tem uma mensagem ali clara e forte para ela, mas ela é apagada da Silva. Então eu quero falar tanto dos apagados da Silva, como os que estão ligados nisso, que tem que tomar um cuidado, porque esses que estão muito ligados nesse tipo de coisa, vê tudo e qualquer coisa em qualquer lugar. Fica até uma pessoa chata, e não é isso que eu quero falar. São aquelas pessoas, claro, equilibrada, né? A pessoa individualizada, já entrou no grau de certa evolução, né? Aquela pessoa, vamos dizer assim, tem cuidado com certas coisas para não se deixar levar. Uma pessoa, vamos dizer assim, normal dentro do universo que a protege, né? que se manifesta através de um sonho, né? É gritante a coisa, né? Para certas pessoas, o universo se comunica através do sonho, através de um símbolo, através de uma imagem, faz de tudo, né? Para dizer, ó, nós estamos aqui, ó, clarividência, nós tem vários fatores, não é só quem ver, não. A gente pode se manifestar, uma pregonização pode ser através de uma pintura, né? de uma imagem X. Fique esperto. Então eu estou mais me direcionando a essas pessoas que, umas que pensam que estão sozinhas no universo, né? As céticas, né? Não acreditam em nada, mas está tudo ali em cima dela, tanto que quando tem um efeito espiritual paranormal na casa dela, se assusta, né? Ela escuta barulho, escuta vozes, e ela fica, quando ela vê um copo andar, um livro se mover, a cadeira, ela entra em pânico, né? Ela só faz duas coisas, né? Ela sai correndo, ou já está no dia seguinte vendendo a casa se for dela, né? Ou então quebrando o contrato lá, se for alugada. A gente tem medo do desconhecido, essa é a verdade. O que a gente não conhece, a gente tem medo. Outros até matam, não é por ignorância não, por temer aquilo. Aí depois que matou e foi saber lá na frente o que era, já era, né? Tem esse povo aí. E do outro lado tem aqueles que, sei lá, deixou de ser espírita porque aconteceu certas coisas, desagradou, desapontou, não era bem o que esperava, o palestrante fala uma coisa, mas lá fora é outra.
né? Tem muita fofocagem dentro do centro espírita, tem muita inveja, tem muito de tudo que não deveria ter, mas a gente sabe que quem está lá dentro conduzindo o centro espírita é uma pessoa humana, que também está em fase de evolução e rotulando, tipo assim, né? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Outras querem fazer o seu trabalho, quer evoluir, foca aquilo ali e acabou. Essas são as melhores. Enquanto que não chegar num ponto dela, ó, peraí, eu tenho meus problemas. Se eu ficar aqui, ou se eu insistir nisso, isso é contagiante. Eu posso piorar. Eu tenho que sair daqui melhor do que eu entrei. Eu não posso me deixar contaminar. E a pessoa sai. Umas vão montar o seu próprio cantinho, né? E as outras, coitadas, ficam em casa, paradas, sem ajudar o próximo. Aí fica aquele tormento, né? Meu Deus, eu estou perdendo uma encarnação. Eu poderia estar aqui ajudando o próximo, eu estou parado, não estou fazendo nada. Mas aí, pensando nessas pessoas que estão, vamos dizer assim, sofrendo com isso, perturbadas com isso, evidentemente que existem vários caminhos para matar isso. Como, por exemplo, não somente no centro espírita ou numa igreja se faz caridade. Não. Você está na rua, pode dar um prato de comida, um prato de sopa para um mendigo. Você pode ajudar uma pessoa a atravessar a rua, um idoso, hospital, fazer um trabalho voluntário lá. Existe X. Mas a gente só está acostumado a achar que só no centro espírita que há real caridade você pode fazer. Mas aí, vamos dizer, chega num caso que o cidadão começou a borboletar em cada centro espírita, e cada centro espírita tinha um problema de ordem humana, porque o espírito obsessor, para bagunçar, quebrar, fechar um centro espírita, ele não dá mais esse trabalho de se manifestar. Ele já sabe que por si só, pelos humanos, pelos encarnados, isso vai acontecer. Que roda fofoca, inveja, ciúme, gente que tem, né, a brilhante ideia de ir num centro de bruxaria para fazer mal para o próprio centro. Tem de tudo nessa vida, né? Então, vamos aqui, esse assunto, para duas situações. Aquelas situações que a pessoa é oca, fria, parada, que a espiritualidade, o universo está se manifestando de várias formas para ela, ela olha e não vê, né? Escuta, mas não ouve, sonha, mas não... É fruto do subconsciente. E por aí vai, desculpa, a mil. Né? E para aquelas que estão preocupadas, que o universo quer se comunicar, achou uma forma de comunicação com a pessoa que está ligada, não apagou, desistiu de tudo e está dando esta forma de comunicação. Mesmo que ela seja um radiestesista, mesmo que ela seja, né, um cartomante, que ela entre nessa linha de clarividente, mostra a possibilidade que não é somente isso que você pode ver, ou isso que você pode sentir, ou isso que você pode ouvir. A prova é o que eu vou fazer aqui. Porque se você reparar bem, a gente olha para o céu, vê um desenho, né? Um desenho, uma forma, uma mensagem naquela forma. Mas aí no meio científico vai explicar que na verdade é uma ilusão de ótica ou que é uma pareidolia. Ou seja, matou a mensagem. Outra, se você reparasse uma folha de uma planta, geralmente assim, né, uma costela de Adão, que é mais larga, ou uma planta com a sua folhagem bem larga, você às vezes vai ver um rosto ali, hoje, amanhã vai ver outro rosto, outra coisa, que no passado se acreditava que o espírito, quando era mal, ficava preso numa rocha, numa planta, né, em algum ser inanimado. Outros mais para trás ainda diziam que, ainda diz, né, que o espírito para o ser humano vem do reino mineral, animal, depois humanal. Então a gente tem que separar as coisas, por isso tem que estar bem equilibrada para poder entender as mensagens, né? No trabalho de tinta,
Você pode fazer um trabalho de tinta assim, uma tinta abstrata. Você joga umas tintas ali, vai jogando, pode ser essa tinta pendular, né? Você faz, né, uma forma aí de um pêndulo com tinta e você começa a balançar e ele vai fazendo formas abstratas e dali você está recolhendo uma mensagem que também pode ser uma forma pensamento. A forma pensamento, o próprio nome está dizendo, é o seu pensamento com força, formando uma ideia ou formando uma figura, né? Mas isso a gente separa um pouco porque não entra bem como mensagem. Por quê? Entra aquilo que a pessoa está pensando, fixou uma ideia. Então esse um acontecimento que a gente tem que isolar e deixar ali na questão de uma mensagem enviada a. Então o vídeo que eu vou passar é claro bem isso. Porque a imagem que veio para mim, e não é para ser pessoas especiais, não. Qualquer pessoa pode fazer isso e ver alguma coisa ali. Só não pode viajar na maionese, né? Inventar coisas ali que, mesmo que faça esse trabalho e não veja ou não entenda, guarda que no desenvolvimento, no entendimento dela, ela vai formar ali uma história, vamos dizer assim, né? Porque o espírito pode se acostumar de várias maneiras. O universo pode se manifestar de várias maneiras. Evidentemente, vai de acordo com o grau de cada um. Eu não posso comparar o meu grau com o Joaquim, nem com a Joaquina, nem com a Mariazinha. Não posso. Porque a mensagem que vem para mim é uma, e que vem para a Joaquina é outra, para a Mariazinha é mais outra, e para outra é outra. Eu não estou falando assim de grau de desenvolvimento, não. Eu estou falando de grau de entendimento, aceitação, que já chegou nessa parte, que isso existe, que existe essa possibilidade, não de fantasia, certo? Muito bem. Então, em cada imagem que eu estou passando, vou desenvolver o que acontece. Como, por exemplo, vocês já repararam, geralmente em foto, quando existe um incêndio, se reparar na fumaça, aparece uma imagem ali. Pode aparecer 2 ou 3 tipos de imagem. Primeira imagem, a pessoa que morreu naquele fogo, naquele incêndio, o espírito ficou registrado ali naquela fumaça. Como também pode ser um registro de um espírito que morreu numa outra situação, dentro daquele local de imagem, dentro daquele local que aconteceu o incêndio, vamos dizer assim, e se revelou ali. E o triste e o pior de tudo, quando tem aquela imagem satânica, vamos dizer assim, né, para dar uma performance mais intensa, de um espírito que contribuiu e está feliz com aquele incêndio, com aquela desgraça que está acontecendo ali. Então eu acredito até quem não tem uma visão desenvolvida, ou quem não entende disso, vai ver claramente, eu até marquei, destaquei, que a imagem é formada através de uma energia X. Porque só está sendo manifestada daquela forma. Que existe aquilo ali. Existe dor e sofrimento ali que foi registrado. Uma energia, por exemplo assim, se a pessoa morreu violentamente ou desesperadamente, como o caso de um incêndio, ou antes do incêndio acontecer ali, foi uma outra casa e que aconteceu um assassinato ali, né? Existe um registro de terror. O espírito ainda está perdido, ainda mora ali e se manifesta ali. E aí aquela casa um dia foi vendida, foi construído um prédio comercial, aconteceu, né, um acidente X, no caso um incêndio, e esse registro foi manifestado desta forma. Por pedido de socorro até, por várias razões.
pedido de socorro, outras por registro de sarcasmo, de poder na força do mal, né? E outras para comprovar que o universo se manifesta de várias maneiras para as pessoas começarem a se tocar, a despertar. Quando a pessoa está com a mente aberta, evidentemente que não é um assunto com a mente fechada. Certo? A mente fechada vai dar aquelas desculpas que não, isso é ilusão de ótica, não é bem isso, você está vendo outra coisa, parece, mas não é. Mas aí a pessoa hoje não está desperta para aquilo, então não é o momento vai ser mais para frente. Eu só não espero que esse momento seja tarde demais, certo? Então, mostrando e explicando a cada cena e sobre este assunto, que pode ser, né, haver um enigma de uma imagem, mensagem, de uma ilusão de ótica, de uma pareidolia, de um mediunismo, né? Então vamos caso a caso. Vamos lá. Quando olhamos para algo, numa experiência com no caso, tinta, pintura, nela pode haver algum tipo de mensagem. Algumas pessoas conseguem enxergar rosto humano ou mitológicos, do nada. Pode ser uma ilusão de ótica? Pode. Pode ser uma pareidolia? Pode. Uma forma de pensamento? Pode. Mas também pode ser uma mensagem. Completa ou incompleta. Depende de cada um. Assim, sem nenhuma explicação clara para isso, se tornam capazes de ver coisas diferentes. Cada um vai ver uma coisa. Essas imagens não são iguais para todo mundo, de acordo com o grau de cada um. Eu não falo repito, de vidência nem clarividência. Então, sendo desta forma, temos várias formas, né, com tudo isso, inclusive a pregonização e o mediunismo, né? O mediunismo, ele é uma coisa primitiva, não é um espiritismo, vamos dizer assim, primário, do tempos da caverna, né, cru, né? Não é uma coisa hoje que tem estudo, desenvolvimento, nada não. Eu vou explicar mais para frente. Então, através de um banho de tinta, podemos observar que se forma algum tipo de imagem pregonitiva, algo como clarividência relativa a acontecimento, condição, ato, situação, estado, etc. Ainda não vivido, ou seja, vai acontecer. Uma visão de algo que está acontecendo ou vai acontecer, né? Para começar, é preciso entender que cada tipo de imagem que se forma carrega uma mensagem. Todos com um recado diferente daquele visto para cada tipo de pessoa que observa, coisa não unilateral. Ter algum tipo de imagem em forma de pareidolia, por exemplo, tem muito a ver com a mensagem do universo. O conteúdo desse recado, todavia, pode variar, sim, de pessoa para pessoa, de radiestesista para radiestesista. Assim, desta forma, o universo pode estar entrando em contato com uma pessoa que não precisa ser exatamente um radiestesista e expor alguma informação para ela. Em certos casos, pode ser algo ligado a um estado de paz que está por vir. Do outro, uma baita agitação, transtorno, tristeza e coisa do tipo. Em outro cenário, pode ter a ver com o desenvolvimento da sensitividade da pessoa, ou do próprio radiestesista, ou, né, de uma forma em si. Assim fica claro que uma ilusão de ótica ou uma pareidolia pode estar ligado a algum tipo de mediunismo,
do radiestesista ou da pessoa que faz essa experiência, ou daquele que em si vê, e para isso as imagens e mensagens passam a ter também significados poderosos e tão gritantes para mexer, né, com acordar a pessoa, melhor dizendo, né, despertar a pessoa. Entender o que existe por trás dessas mensagens, vamos dizer assim, enigmáticas, pode ajudar a ver no presente o que está para acontecer no futuro próximo, o que já está acontecendo. Né? Às vezes a gente olha uma imagem e vê, vamos dizer assim, um rosto de uma mulher chorando, com cara de tristeza, de sofrimento, e na simbiose dessa imagem, ver um rosto diabólico. Aí você vem a saber, logo em seguida, que aconteceu alguma coisa negativa com seu vizinho, com seu parente, né? Uma pessoa entre queridos. Isso pode ser até um animal de estimação. E por conseguinte, um radiestesista poderá usar, ou a pessoa que faz esse trabalho, usar essas informações recebidas pelo universo para ajudar uma outra pessoa ou a evoluir em algum aspecto, ou pode funcionar como um grande alerta, caso seja capaz de usar esse aviso corretamente. Vamos colocar ainda dentro deste contexto a forma pensamento. Né? A forma pensamento é uma forma de processo mental ou faculdade do sistema mental. Pensar permite aos seres modelarem sua percepção do mundo ao redor de si e com isso lidar com ele de uma forma efetiva de acordo com suas metas, planos e desejos. Formas de pensamento são basicamente energia criada por nossos pensamentos e emoções. Imagine que cada vez que você pensar em algo com força e convicção, está mudando uma pequena nuvem de energia. Então, se, por exemplo, pegar aqui um trabalho que eu fiz, né, um pêndulo com tinta, e eu toco nesse cone pendular banhado com conteúdo de tinta, eu posso botar um pensamento, uma força minha ali, e esse desenho vai sair. Vai sair um desenho da forma do pensamento X, certo? Vai estar expresso ali. Então, tais figuras formadas, seja por isso ou por aquilo, não passam de um simples ou uma confusão de ilusão de ótica para alguns, nem a ser uma inibição lateral para outro, mas sim uma realidade dentro da sua universalidade. Com a prática, esse tipo de experiência, né, que pode ser para qualquer pessoa, né, essa observação pode ser também através, como eu falei, de uma folha de uma planta, tá, ou um piso abstrato, né, entre outras coisas do tipo. Dizem que quem procura uma resposta para um momento da vida X negativo, que precisa de uma resposta, vamos dizer assim, imediata, ela vai conseguir uma resposta até abrindo uma página de um guia telefônico, antigamente chamada página amarela. Né? Ela abre um livro qualquer e vê a resposta ali para ela. Incrível, já aconteceu isso com você? Se não aconteceu com você, mas já aconteceu com outras pessoas. Né? E na pintura, que eu chamo de pintura radiestésica, deixa claro que existem vibrações de qualidade próxima ao radiestesista, ou quem faz a experiência sem ser radiestesista. E a pessoa claramente percebe. Evidentemente, a pessoa tem que estar discreta. Se ela estiver bloqueada, descrente, mesmo que a mensagem esteja ali, ela não vai ver, ela não vai entender. Mas isso é outro assunto. Então, logicamente, aquele que consegue visualizar alguma imagem do tipo imagem-mensagem, estará tendo do universo um encontro para um pré-preparo do seu espírito para aquilo
que está por chegar, ou a informar a alguém algo negativo ou positivo do porvir. Se um radiestesista for capaz de ver corretamente, ou se uma pessoa for capaz de ver corretamente, quem estiver fazendo essa experiência, né, se colocará mais perto da sua melhor versão. Por conta disso, é fundamental que tenha uma noção mais ampla a respeito de tudo aquilo que está ao seu redor em termos de universo, ou em termos de radiestesista. Radiestesia, se for o caso, se ela estiver nesse mundo de radiestesia. Uma vez que entenda mais sobre enigmas das imagens do tipo mensagem, ou radiestesista, ou a pessoa poderá ser uma pessoa mais completa. Quem não for radiestesista, né, for outro tipo, tiver outra linha, ou linha nenhuma, né, ela tem essa condição e dentro do entendimento dela, ela pode seguir esse caminho, né, e evidentemente sendo um caminho, claro, positivo para ela. Afinal, ela vai entender, né, mais sobre o contexto espiritual na qual ela está se inserindo. Se for o caso, se ela estiver ligada espiritualmente. Se a pessoa estiver com foco na espiritualidade é uma coisa, se ela estiver com foco na radiestesia é outro. E se ela for radiestesista espírita, melhor ainda, né? Então, é aquela situação que podemos interpretar de uma imagem perceptível, né, através de um sistema visual, de uma maneira diferente, interpretar certas formas diferentes em relação ao cérebro. Enquanto o cérebro pode processar alguns dos atributos da imagem ou do objeto, há aspectos que são enganosos e, portanto, levam a erros do processo perceptivo. Então, isso se refere mais às pessoas que estão ansiosas, vão fazer esse trabalho naquela de ansiedade, um afã de querer uma resposta para alguma coisa. Transformar aquilo num oráculo, né? No caso, na linha de mediunismo, né? Que são o mediunismo são formas primitivas da mediunidade, quando a mediunidade é expressada de forma empírica, sem técnica racional, utilizada em determinado segmento na cultura afro. No horizonte tribal, onde tudo começou, caracteriza-se pelo mediunismo primitivo. Adota-se a palavra mediunismo para designar a mediunidade em sua expressão natural, pois é evidente que ela corresponde com precisão nos novos objetos. Mediunismo são as práticas empíricas da mediunidade. Dessa maneira, temos as formas sucessivas do mediunismo primitivo, do mediunismo oracular e do mediunismo bíblico, só atingindo a mediunidade positiva no horizonte espiritual que surge com o espiritismo. Então, quando se fala aqui em mediunismo primitivo, evidentemente, uma das primeiras mediunidades, vamos dizer assim, do ser humano, no início do mundo. Outros também são aqueles que não procuram estudar, não têm interesse de estudar, por vários motivos, ou só tem preguiça mental, ou não vou falar do analfabeto não, vou falar do preguiçoso mental. Eu vou falar, uns dizem assim, a entidade chega, fala tudo, sabe tudo, para que eu quero saber? E na verdade ela não sabe nem o que está acontecendo com ela, aquele fenômeno da mediunidade. Ela não sabe, né, que uma pessoa está com animismo, ela não sabe nem que palavra é essa.
Às vezes ela mesma está com animismo e age naturalmente. Tem pessoas que costumam receber santo, mas naquele dia o santo não veio. Por alguma razão, ela está estressada, está nervosa, não está bem, não está concentrada, está perdendo a mediunidade, porque ela anda fazendo algumas coisas erradas. E é claro, se ela está numa sessão espírita, ela finge. Está tão calejada nisso que ela finge estar com uma entidade. Então as perguntas são as mesmas, os problemas são os mesmos, e claro, quem está acostumado a fazer a mesma coisa já sabe até da resposta. A pessoa está carregada, já sabe qual banho que ela vai tomar, a pessoa está com um problema, sabe qual é a mandiga que vai fazer para desfazer, enfim, ela sabe. E o que é pior, ela não se interessa por isso. É do tipo assim, sabe, a pessoa tem um certo conhecimento, encontra esse tipo de pessoa, pode seja lá quem for, até seu vizinho, e você sabe que seu vizinho frequenta um centro X, um centro assim, da era primitiva, que ninguém estuda, e às vezes o próprio dono do barracão não se interessa por esse estudo e não passa esse estudo para ninguém, não tem, vamos dizer, sessão de desenvolvimento do estudo, e fica batido. Então, às vezes, a culpa não é dela até um ponto dela achar que existe uma necessidade de estudar. Ela vai comprar livro, vai pesquisar agora na internet. E outros são do tipo que não estou nem aí, está tudo bem, vamos embora. Aí ele pega uma pessoa conhecida e começa a conversar com ela e se percebe que ela só tem o beabá do espiritismo. E ela percebe que você tem um certo conhecimento que ela começa a se sentir mal. E aí ela vai se tocar que a pessoa é entendida e o assunto ela não vai conseguir conversar ou vai entender, ela sai de fininho, sai na tangente para não deixar esse furo. Ou até sai, puxa, pô, cara chato vem aí com palavras difíceis, coisa difícil. Acontece isso, e isso é uma vergonha. Não estou falando no caso da pessoa que vai, né, humilhar uma outra pessoa com o seu saber. Não estou tratando desta linha. Essas coisas acontecem naturalmente. Então, quando numa conversa que sai desse nível, evidentemente, aquela pessoa que tem o entendimento vai saber que ela não sabe e ameniza a coisa, que seria o melhor, né? Mas tem algumas outras que gostam de tripudiar numa situação como essa. Então, voltando aqui na questão da mediunidade, vamos dizer assim, a mediunidade moderna ou atual, como querer entender, temos um instrumento que auxilia cada pessoa na construção do novo, através do rompimento dos seus limites, ampliando a visão de si, mesmo dos outros, na natureza de Deus. Mediunidade é a expressão de identidade, é sintonia de troca de experiência, é interação entre o polissistema material e o espiritual, né? Então, conheço pessoas que na anestesia dá que ela é uma médium e tem que estudar, tem que frequentar essa linha. Mas essa pessoa, antes acontecia certos fatores que indicavam o que está acontecendo com ela de saúde, é justamente esse problema. Ela veio com a missão, com a responsabilidade de ser médium, ou seja, dela ser um ser de comunicação entre o céu e a terra e o céu. Ajudar outras pessoas. Até vem com dom de cura, né? Vem com dom de aliviador da pessoa, com vários dons. E certas coisas negativas que acontecem na vida da pessoa é, na verdade, um falso negativo, é um positivo. No intuito de quê? Despertar aquela pessoa. Se ela não desperta por bem, ela vai despertar pelo mal. E geralmente o mal é a dor. Quem não procura um centro espírita aí por alguma razão, quando a vida começa a dar mal, ela não vai pelo amor. Ninguém nunca vai pelo amor. Todas as pessoas vão na dor. É raro, raríssimo a pessoa ir por amor. Aí, como aconteceu comigo, encontrei uma pessoinha que justamente o problema que ela estava acontecendo, que ela já tinha procurado vários médicos e estava com problema de coração, ela reclamava lá do coração, mas todos os exames não acusava nada, né?
E para a medicina era uma síndrome. E numa dessa atendimento, eu disse para ela que o que ela está sentindo aponta-se pelo o pêndulo, que ela precisa desenvolver a mediunidade. Aí é claro que ela se assustou, eu falei, não, eu não vou entrar no centro espírita, não vou trabalhar no centro espírita. Por quê? Quando se fala em centro espírita, a pessoa já mentaliza logo o quê? O local que mata bicho, o local que aparece espírito bravo, que acontece matança, essas coisas todas. E não é disso que se fala. É um começo? É um princípio? Mas existem vários outros centros, principalmente o de estudo, centros conceituados, que você está ali para estudar e entender todos os fenômenos que está acontecendo contigo. Nesse meio caminho você está se livrando dos seus problemas, os problemas estão amenizando, você está automaticamente se sentir desenvolvendo, você está gostando, está conhecendo a energia daquele local, está gostando e participa das palestras para entender certas coisas que acontecem da gente, da vida da gente, né? E a gente consegue entender, tirar o medo de ver espíritos, tirar o medo de fantasma, tirar medo de certas coisas que acontecem na vida, que se chamam de paranormal. Vai ver que não é bem paranormal, vai ver bem que não é fantasma, vai ver bem que não é isso, que não é aquilo. A pessoa vai começando a se confortar, entender, né? E pegar, claro, a técnica do passe, a técnica de cura, a técnica, né, da antigoécia, disso e de aquilo. E ela acabar servindo e sendo feliz. Não como forma de obrigação. Ela fala que ela faz se ela quiser. Mas vamos dizer, é o tipo, vamos dizer assim, para essas pessoas, a evolução espiritual dela está atrasada. Está atrasada. E se ela fez mal, vamos dizer, nas vidas passadas, totalizando, simbolicamente aqui, 1 milhão de pessoas, como é que ela vai reparar com 1 milhão de pessoas que essas 1 milhão de pessoas estão espalhadas por aí? Ela não vai ter aquela mágica de reunir aquelas 1 milhão de pessoas que ela fez mal no mesmo lugar. Não. Né? A caridade, ela faz com que dentro daquele atendimento, que pode reparar que o centro espírita geralmente atende uma média de 20, 50, 100 pessoas. Então, ela ajudando nesse atendimento volumoso, ela está pagando uma opção de pecados, de erros. Não precisa exatamente diretamente aquela pessoa, porque diretamente aquela pessoa com certeza já virou obsessor dela de séculos atrás dela, perturbando e ofendendo e machucando e prejudicando. Esses que são os piores, já estão enraizados, com raiva, sem entendimento, na escuridão. Então, esses vão ser tratados de uma outra forma pelo próprio centro na sessão de desobsessão. A própria palestra vai acalmar esse espírito perturbador, o próprio tratamento vai haver um diálogo na desobsessão e vai ajudando tanto o médium como esse espírito perturbador, vingativo, perseguidor, a entender certos fatos. Porque ele se diz vítima, mas ele pode ser o culpado, ele tem que entender isso, tem que mostrar isso na tela mental dele, que tudo que aconteceu, de repente, a culpa não é da vítima dele, mas dele, ele vai entender isso. Outro lado também, se ela tem 20 perseguidores como obsessor atrapalhando a vida dela, só o fato dela ir no centro espírita, esses 20 escutando a palestra, né, eles vão se conformar, eles vão ser resgatados, e daí deve ir embora uns 15, ficar só 5. Nesses 5, vão ser tratados na desobsessão com doutrina. E tudo se resolve. E aí fica aquela história, né? Aquele obsessor que veio para se vingar daquela pessoa, por todo o mal que ela fez, pelo mau caráter que era ela, que ela era em vida passada, vai olhar e vai observar. Pô, fulano de tal, é ela mesma? Aquela pessoa arrogante, nojenta, vingativa, que atrapalhava a vida dos outros, fazia maldade. É ela, não estou reconhecendo. Ela mudou. Ela está bem melhor. Então esse obsessor vai deixar ela em paz, porque viu que ela estava melhor. Como existe aquele obsessor, né, que vê aquela pessoa mudada e vira até um protetor dela. Ele fica, ora veja, a pessoa mudou. E vira protetor dela.
Diferentemente, quando o obsessor está atrás da sua vítima e vê, olha aí, tá vendo? Ó, fulaninha, continua a mesma porcaria de todas as encarnações, continua arrogante, continua besta, está prejudicando lá o cara, lá no trabalho dela. Olha aí, quando não consegue as coisas, vai apelar lá para mandinga, para prejudicar o cara, olha lá, atrás do marido da outra, fazendo mandinga para amarração, olha lá, fazendo aquilo com a mulher do cara. Quer dizer, não mudou nada. Essa precisa de um castigo, precisa de uma corrigência, e vai lá e manda ver. Não é verdade, pessoal? Então, espero que tenha gostado deste trabalho de hoje, dessa palestra, praticamente. Espero que você tenha entendido, tenha despertado, quem não despertou, quem está desperto, né? Poxa, isso estava acontecendo comigo, que bom que eu estou sabendo disso agora, eu vou ficar mais ligado, né? Mas sem ansiedade, porque o universo fala com a gente de várias formas. Sem ansiedade é melhor ainda, porque com ansiedade atrapalha tudo, confunde tudo. Vai confundir catraca de cainhão com conhaque de alcatrão. Não é verdade? Nós não queremos isso, né? Nós queremos a coisa mais clara, porque eles escolhem o pupilo. Não é o pupilo que escolhe o mestre. E quando o mestre vê que o aluno está pronto, ele se afasta. Não é verdade? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá uma curtida, né? Compartilha com uma pessoa que precise ouvir esse lado, talvez que não conheça. Você fazendo isso, compartilhando, curtindo, a plataforma vai te trazer outros vídeos de mesma qualidade, melhor para você. E você assim estará ajudando o canal também. E eu quero estar ajudando a você, né, com o meu conhecimento, com a minha experiência. Ok, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.